Peraí. Olha, parece que eu consegui fazer vocês ficarem um pouquinho aqui no vídeo. Enfim, dois gênios, dois manipuladores. Dois homens que decidiram reconstruir o mundo. Um escreve nomes e controla destinos, e o outro dá ordens e domina impérios. Mas, se esses dois mestres da manipulação se enfrentassem, realmente, quem você acha que sairia vencedor nesse duelo? Enfim, hoje, no Duelo de Gênios, vamos analisar o confronto impossível entre Light Yagami e Lelouch Lamperoude. Este é o xadrez mental. Se você aprecia duelos mentais de alto nível, ou se simplesmente você quer descobrir qual desses dois gênios dominaria um ao outro, deixe seu like e não esqueçam de se inscreverem no canal, o Xadrez Mental, e sentem-se, minha esplendorosa plateia, o show já vai começar. E preparem-se que nessa batalha, o vencedor não é quem você está pensando que é. Ato 1. Light Yagami, o deus que se autoproclamou. Light Yagami não era apenas um estudante brilhante, ele era alguém que acreditava que o mundo precisava de um novo deus. Quando encontrou o Death Note, ele ganhou o poder de decidir quem vive e quem morre. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. O verdadeiro poder de Light nunca foi o caderno, foi a mente dele. Light é um estrategista paciente, ele pensa vários movimentos à frente, não 2 ou 3, 10, 20, tanto faz a quantidade de número, mas quantas vezes forem necessárias. Ele não apenas manipula aliados, ele os transforma em peças descartáveis. Mizamani, uma ferramenta com um rosto bonito. A força-tarefa, xadrez humano. Até a própria memória, ele transforma em uma arma estratégica. O plano da perda de memória, Light deliberadamente esquece que é Kira. Eu não tô brincando, ele esquece que é Kira. Não por acidente, por estratégia. Ele cria uma situação onde ele mesmo não sabe a verdade, para que ele não possa detectá-lo. Ai, esse cara é malandro. E quando ele recupera a memória, ele já estava 50 passos à frente. A guerra psicológica contra ele, Light não venceu ele apenas com um Death Note, apesar de ter dado uma ajuda. Mas ele venceu ele psicologicamente. Cada movimento de Light era projetado para criar dúvida, forçar ele a escolhas impossíveis, usar a própria genialidade de ele contra ele e o próprio cargo, inclusive, né? E o que aconteceu no final? Ele morre sem provas concretas. Light venceu o maior detetive do mundo e ninguém sabe, ou soube, ninguém nem percebeu. Mas aqui está a fraqueza de Light. Ele opera sozinho, ele manipula, ele controla, mas ele não confia em ninguém. E quando você não confia em ninguém, você não pode delegar poder real. Você se torna indispensável. E quando você é indispensável, você é vulnerável. Ou melhor, você se torna vulnerável. Ato 2. Lelouch Lamperoude, o estrategista que virou símbolo. Mas se Light joga xadrez, Lelouch joga guerra. Inclusive, só um detalhe, vocês já pararam para analisar que os dois jogam xadrez? Voltando ao vídeo, Lelouch Lamperoude não queria ser um deus, ele queria destruir um império, e para isso ele criou uma identidade que se tornaria um símbolo, Zero. Aqui está a diferença fundamental. Light luta na sombra sozinho, Lelouch lidera exércitos. Light manipula indivíduos, Lelouch manipula movimentos em massa. Light usa o Death Note para eliminar peças, Lelouch usa o Guias para transformar peças em aliados. Com o poder do Guias, ele pode obrigar qualquer pessoa a obedecer uma única ordem absoluta. Mas assim como Light, o verdadeiro poder de Lelouch não é o Guias, é a capacidade de transformar
Caos em estratégia. A batalha de Narita, Lelouch estava absurdamente em desvantagem numérica. Então o que ele fez? Transformou geografia em arma, usou deslizamento de terra, criou armadilhas, manipulou a arrogância do inimigo e venceu ainda. A rebelião dos números negros, Lelouch não apenas liderou uma rebelião, ele criou uma identidade que transcendia ele mesmo. Zero não era Lelouch. Zero era um símbolo que qualquer um poderia vestir. E quando você cria um símbolo, você cria algo imortal. O Zero Requiem. No final, Lelouch fez algo que Light nunca faria. Ele se sacrificou publicamente para criar paz. Ele centralizou todo o ódio do mundo em si mesmo e então se permitiu ser destruído. Isso não é apenas estratégia, gente. Não é apenas estratégia. Isso é engenharia social em escala global. Mas aqui está a fraqueza de Lelouch. Ele sente. Light pode sacrificar qualquer pessoa sem hesitar. Ele não se importa, ele não liga. Lelouch carrega a culpa. Por exemplo, com a Shirley, Eufêmia, Suzaku. Cada pessoa pesa para ele. É um peso na consciência dele. E quando você sente, você hesita. E hesitação pode custar muito caro. Ato 3. O confronto. Mente contra mente. Dando aquela respirada para começar a verdadeira batalha. Agora, vamos ao que importa. Se esses dois gênios se enfrentassem, quem venceria? Vamos dividir por categorias. Inteligência estratégica. O Light Yagami, por exemplo. Ele tem um planejamento detalhado de longo prazo, uma manipulação psicológica individual, uma guerra intelectual baseada em informação limitada, pensa em camadas, plano dentro de outro plano. E Lelouch Lamperoude é das seguintes formas: ele tem a estratégia militar em tempo real, ele tem a manipulação de sistemas inteiros, pensamento adaptativo sob pressão e, para finalizar, transforma caos em vantagem. Light controla pessoas e Lelouch controla sistemas inteiros. Bom, cada um tem sua vantagem em um viés contextual, o que dá um empate, porque em jogo isolado de informação, o Light é superior, mas em campo de batalha com múltiplas variáveis, Lelouch detona tudo. Então vamos lá, usando isso de base, vamos continuar. As manipulações de cada um se destacam das seguintes formas. No caso de Light, tem a Misa, que é o amor cego como ferramenta, tem a Takada, que é a ambição como alavanca, e tem a força-tarefa, confiança, como disfarce. Até Ryuki, tédio como motivação. E Lelouch tem o que ao favor dele? Revoluções inteiras, a Ordem dos Cavaleiros Negros, Britânia de dentro para fora, nações através de narrativa pública. Estão vendo a diferença? Mas cada coisa, dependendo do contexto da batalha, muda drasticamente. Diferença crítica que temos que saber. O Light manipula uma pessoa por vez. Lelouch manipula estruturas de poder. A vantagem, obviamente, nesse caso, é do Lelouch de forma escalonária, se é que existe essa palavra. Bom, vamos para a frieza emocional. Light Yagami sacrifica qualquer pessoa sem hesitação nenhuma. Acredita ser moralmente superior, não carrega culpa real e psicopatia funcional. Lelouch Lamperoude sacrifica quando necessário, mas sente. Carrega culpa por cada morte. Luta por objetivo maior, não por ego. Humanidade como fraqueza e força. Isso é o que resume Lelouch. Bom, vamos lá. Frieza emocional. É vantagem ou fraqueza? Light diria vantagem, emoção atrapalha. Lelouch diria fraqueza, emoção te conecta com quem você lidera. Então, em curto prazo, o Light tem uma certa vantagem. Em longo prazo, Lelouch tem uma evidente vantagem. Ferramentas de poder que cada um deles usam. Um usa o Death Note, o outro guias. No Death Note, mata qualquer pessoa se souber
souber o nome e o rosto. Alcance global, irreversível, limitação que precisa de informação precisa. Agora o guias, ordem absoluta e os alvos são múltiplos. Contato visual necessário, irreversível e a limitação é que ele precisa de proximidade. O Death Note, sniper de longo alcance. Guias, arma corpo a corpo devastadora. Vantagem pro Death Note em questão de alcance e pro Guias por versatilidade. Ato 4. O cenário hipotético, a guerra invisível. Tá, então, vamos lá. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Light Yagami existe no mesmo mundo que Lelouch. O mundo começa a ouvir falar de um novo deus chamado Kira. Criminosos estão morrendo misteriosamente, mas existe um problema. Zero também está observando. Então vamos entrar agora para a fase 1, a investigação mútua um do outro. Lelouch investigaria Kira, faria uma análise de padrões de morte, identificação de método, não é execução convencional. Conclusão, poder sobrenatural, ação, criar estratégias para expor Kira, sem se expor. Agora o Light investigaria Zero, numa análise de movimento da rebelião, identificação de liderança central, conclusão, um indivíduo genial por trás da máscara, ação, descobrir identidade real de Zero. Agora a gente vai para a fase 2, o primeiro movimento deles. Light tentaria matar Zero, o problema seria que ele usa máscara. Não há rosto visível, não há nome confirmado. Lelouch tentaria capturar Kira. Problema, Kira opera nas sombras, não há padrão geográfico fixo, não há forma de rastreamento direto. Impasse inicial. Então a gente vai para a fase 3, que ela dá uma escalada. O Light usaria proxy, que manipularia autoridades para prender rebeldes, usaria a Misa ou outro portador do Death Note para investigar, tentaria forçar Zero a se expor. E Lelouch usaria pressão sistêmica. Ele criaria movimentos em público contra Kira, forçaria Kira a agir de forma previsível, usaria guias em figuras-chave para rastrear conexões. E aí, gente, a gente entraria na fase 4, que seria o fator decisivo. Aqui está a vantagem absurda que o Light tem. Se ele descobrisse o nome verdadeiro do Lelouch, a batalha acaba instantaneamente. Um nome, um rosto, um fim. Mas aqui está a vantagem absurda que o Lelouch tem, que a gente não pode ignorar. Ele tem um exército. E exércitos podem proteger identidade real, criar camadas de segurança, forçar Light a se expor para atacar. E com essas ideias em mente, a gente vai para o cenário A, que o Light descobre a identidade do Lelouch. Se Light descobrir que Zero é igual a Lelouch V Britânia, Light vence. Um nome no caderno e puf, Lelouch morre. Essa probabilidade tem de 30% a 40%, dependendo do quão exposto Lelouch está. Agora a gente vai para outra hipótese, o cenário B. Lelouch força Light a se expor. Se Lelouch criar situação onde Light precisa agir pessoalmente, pronto, aí começa a brincadeira. Lelouch pode usar guias para forçar confissão, transformar Light em peão, neutralizar o Death Note. Então aí Lelouch vence. A probabilidade disso acontecer é de 35% a 45%. Depende do quão bem Lelouch manipula o cenário. Então, gente, a gente vai entrar pro cenário C, a guerra prolongada. Se nenhum consegue vantagem decisiva, Lelouch tem vantagem de longo prazo. Por quê? Light opera sozinho, Lelouch lidera sistemas. Em guerra prolongada, sistemas vencem indivíduos. Lelouch vence probabilidade, 30% a 20%. Veredito final,
Depois de analisar inteligência, manipulação, ferramentas e cenário, aqui está a verdade. Se essa batalha fosse apenas entre duas mentes em um jogo isolado de informação, Light Yagami ganha sem contestamento. Ele é paciente, ele é frio, ele é implacável. E o Death Note dá a ele poder de execução instantânea. Mas o mundo não é um jogo isolado. Esse que é o problema. É um campo de guerra. E em campos de guerra, Lelouch Lamperode sempre esteve alguns passos à frente. Porque enquanto Light tenta se tornar o deus do novo mundo, Lelouch já aprendeu a manipular o próprio destino. Light joga xadrez com peças humanas. Lelouch joga xadrez com sistemas inteiros. E quando você controla sistemas, você não precisa matar o rei. Você muda as regras do jogo. Nossa, então vocês chegaram no resumo? Ou será que vocês foram preguiçosos e pularam direto pra cá? Deixa aí nos comentários. Então, no ato 1 a gente fala sobre o Light Yagami, como ele é um manipulador individual, estrategista de longo prazo, ele tem uma frieza diferente do Lelouch, o Death Note como sniper, e no segundo ato falamos do Lelouch Lamperode, que ele é um manipulador sistêmico, estrategista adaptativo, carrega emoção, guias como uma arma de corpo a corpo com exércitos à sua disposição, certo? No terceiro, a gente já fala como funcionaria a dinâmica do duelo deles. E o quarto ato, que é um fechamento do terceiro, colocando eles em situações e cenários específicos. Por exemplo, Light vence e descobre a identidade de Lelouch, porque aí, morte instantânea com seu Death Note. Lelouch vence se forçar uma exposição do Light, por conta de seus guias, mais o exército à sua disposição. E terceiro ponto, que é a guerra prolongada, né? Que favoreceria também o Lelouch, porque os sistemas, ele vence indivíduos entre um guerreiro solitário e um guerreiro que governa, certo? Então, o veredito fica como? No jogo isolado, 55% para Light, 45% para Lelouch. No campo de guerra real mesmo, Lelouch 60%, Light 40%. Então o que a gente aprende? Que o que define é o contexto que decide quem é o vencedor. Light Yagami versus Lelouch Lamperode. O deus da morte versus estrategista da rebelião. Um vence em jogos de informação pura, outro vence em guerra sistêmica. E no final, talvez a pergunta não seja quem é mais inteligente, mas sim em que tipo de mundo eles estão jogando. Deixe nos comentários, você acha que Light conseguiria descobrir a identidade de Lelouch antes de ser neutralizado? Esse foi o duelo de gênios, aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, no xadrez mental, vence quem reescreve as regras.